Vamos começar com a derivada da exponencial natural, né? Aquela que tem como base o número de Euler E. Só um aviso, essa videoaula de hoje vai ser um pouquinho mais teórica, mas não precisa se assustar. O objetivo principal é ver como que essa definição do número E como limite ajuda a gente a achar a derivada da exponencial de base E. E aqui também vai ficar claro por que a gente chama essa de exponencial natural, né? Se já não estava claro naquele exemplo do crescimento populacional, a gente vai ver que a derivada da exponencial de base E é muito mais bonitinha do que a derivada de qualquer outra exponencial. A gente definiu o número E como um limite quando x tende a infinito. Antes da gente entrar na questão da derivada do número E, eu quero mexer um pouquinho nessa definição. Né? Para a gente vai ser melhor tomar uma definição como limite, quer dizer, tomar o número E, ver o número E como limite indo para zero. Então, para isso a gente faz uma mudança de variáveis. A gente chama de h esse 1 sobre x. Então, claro que se h é 1 sobre x, trocando as bolas, x é 1 sobre h. E a gente consegue escrever, então, essa funçãozinha que aparece no limite dessa forma, né? Como 1 mais h elevado a 1 sobre h. E da mesma forma, se x vai para infinito e h é 1 sobre x, então esse x está crescendo, 1 sobre x está diminuindo, né? Indo para zero. Então esse limite, quando x vai para infinito, acaba virando um limite quando h vai para zero. E a gente fica com essa nova definição do número de Euler, né, como limite quando h vai para zero de 1 mais h, tudo isso elevado a 1 sobre h. Então, pela definição de derivada, se eu tomo uma função e elevado a x, a derivada dela, né, esse f', pela definição de derivada, é o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, a minha função é exponencial de base E, né? Então f de x é elevado a x, f de x mais h é elevado a x mais h. Esse e elevado a x mais h eu escrevo como e elevado a x vezes e elevado a h, usando uma propriedade dos exponenciais lá do vídeo aula 2. E aí eu ponho esse e elevado a x em evidência e eu fico com o meu limite dessa forma, né? Eu fico com e elevado a x vezes o limite de, quando h vai para zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. E o que a gente quer ver agora é quem é esse limite. E é aí que entra a minha definição do número de Euler E como um limite quando h vai para zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h. O que quer dizer um limite? Limite quer dizer que a gente está olhando o que acontece com essa função, esse 1 mais h elevado a 1 sobre h, essa função aí do lado direito, quando o h está pequenininho, está próximo de zero. O que isso está dizendo para a gente é que quando o h está bem próximo de zero, esse 1 mais h elevado a 1 sobre h está próximo do número E. Esse tio, esses dois tios, né, esse igual de tio, vamos dizer assim, que está aparecendo aí, quer dizer aproximadamente. Então, o que a gente está vendo é que para h pequeno, próximo de zero, o número E é aproximadamente 1 mais h elevado a 1 sobre h. É isso que significa dizer que o limite que é esse limite. E aí, mexendo um pouquinho, né, se eu elevo os dois lados dessa quase igualdade a h, eu fico com e elevado a h é aproximadamente igual a 1 mais h. Aí eu passo 1 para o outro lado e eu fico com e elevado a h menos 1 é próximo de h, divido todo mundo por h e eu estou vendo que e elevado a h menos 1 sobre h é aproximadamente 1. E o que a gente queria? A gente queria o limite exatamente desse troço quando h vai para zero. Mas é exatamente o que isso está me dizendo, né? Isso está me dizendo que quando h é próximo de zero, essa função e elevado a h menos 1 sobre h é próximo de 1. Então, qual é o limite dessa função quando h vai para zero? É 1. E aí, voltando lá no que a gente tinha feito para a derivada da exponencial de base E, o que a gente está vendo é que a derivada da exponencial de base E é a própria exponencial de base E, porque tinha aparecido a exponencial de base E vezes uma coisa. Eu acabei de verificar que essa coisa que aparece é 1. Então, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. E é por isso que ela é bonitinha. Isso não acontece com exponencial de outras bases, só com a de base E. Não é natural? Não é bonitinho? Eu acho bonitinho. Vamos ver alguns exemplos? Nesse primeiro exemplo, eu estou com 3 que multiplica E elevado a x mais x ao cubo, que eu quero derivar. E como é que é essa derivada? Bom, derivada da função e elevado a x é a própria e elevado a x. Vezes 3, como é que fica a minha derivada? Eu repito a minha constante,
Derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Derivada de x ao cubo, esse cubo cai, eu fico com x a 3 menos 1, 2. E pronto, tá aí a minha derivada. É esquisito que esse pedaço seja igual a esse, não derivou? Derivou, mas é que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, derivada de uma constante vezes e elevado a x é a própria constante vezes o e elevado a x. E eu fico o tempo inteiro dizendo que a exponencial de base e é a exponencial natural, é a mais simples de se lidar, etc. Vamos ver um exemplo, então. Vamos tentar derivar 2 elevado a x. Então, o que a gente vai fazer é tentar transformar, mexer essa exponencial de base 2 para transformar numa exponencial de base e. A gente vai usar aquelas regrinhas, né, algumas regrinhas de operação entre exponencial e logaritmo. Então, temos que transformar a exponencial 2 elevado a x numa exponencial de base e. E o que a gente vai usar? A relação entre exponencial e logaritmo. Né? Eu lembro que, para qualquer coisa, se eu aplico o logaritmo, se eu pego uma coisa, aplico o logaritmo e depois pego a exponencial, eu caio, eu termino onde eu comecei. Né? Lembrando que esse ln é o logaritmo de base e, então se eu pego alguma coisa, faço o exponencial e depois o logaritmo, ou se eu faço o logaritmo e depois o exponencial, dá no mesmo, né? Exponencial e logaritmo são inversas uma da outra. Então eu vou usar isso, né, no lugar desse quadrado e vou botar 2 elevado a x. Então, com 2 elevado a x, eu estou com e elevado a ln de 2 elevado a x. E aí eu lembro que o logaritmo tem uma daquelas regrinhas, né? Ele transforma produtos em somas e transforma potência em produto. Ou seja, esse xzinho que está aparecendo aqui na potência pode pular para fora do logaritmo. Então, eu estou com e elevado a x ln de 2. Agora transformei numa exponencial de base e. Aqui está aparecendo x vezes ln de 2. É esquisito isso? Eu sei lidar com isso? Sei, né? Porque esse ln de 2 que está aparecendo aqui é um número, né? Quanto é ln de 2? Sei lá, realmente não sei. 0, qualquer coisa? Será? Deve ser. Mas eu não sei quanto é, mas não me importa. O que importa é como uma constante, é um número. Então, isso aqui eu sei derivar. Então, eu queria a derivada de 2 elevado a x. Eu estou vendo esse 2 elevado a x como e elevado a x ln de 2. Eu sei derivar isso? Sei, porque eu sei derivar a exponencial de base e. Mas aqui não está aparecendo x, né? X vezes uma constante. Então, isso daqui é um u. Eu vou ter que usar aqui, é a regra da cadeia. Então, eu estou com e elevado a u. Como é que é a derivada? Bom, derivada da exponencial de base é a própria e elevado a u. Mas aí eu lembro que a regra da cadeia me diz que eu tenho que botar a derivada do que está dentro, derivada do u. Então, vamos lá. E elevado a u é esse mesmo troço que está aqui, né? E elevado a x ln de 2. Derivada de u, então, derivada de x ln de 2. Vou ter que passar para o outro lado. Agora, deixa eu só observar. Esse coisa horrorosa que está aqui, E elevado a x ln de 2, aqui. É quem eu queria, é o 2 elevado a x. Então, isso vai me dar 2 elevado a x. Vou já trocar, quando eu virar a folha, isso daqui por 2 elevado a x. Derivada de x ln de 2. O que é derivada de x ln de 2? Lembra, ln de 2 é um número, é uma constante. Então, é derivada de x vezes a constante. E derivada de x vezes a constante é a constante. Então, aqui vezes ln de 2. Ou seja, a minha derivada, deixa eu botar assim, derivada de 2 elevado a x, vou escrever dessa forma, ln de 2, que multiplica 2 elevado a x. Com qualquer b no lugar desse 2, a gente obtém a mesma coisa, né? Se eu estou com b elevado a x para qualquer base b, essa derivada é ln de b vezes, já escrevendo 2, vezes b elevado a x. Aqui para qualquer.
base B. Isso, de novo, reforça o fato de que a exponencial de base E é a mais fácil que tem de se lidar, né? Ela é a única que, quando eu derivo, me dá a própria exponencial de base E. Aí você pode dizer, mas você não está dizendo que aparece esse logaritmo? Sim, mas quando B é E, esse logaritmo aqui dá 1. Pensa um pouquinho. Vê quem é ln de E. Lembrando que a ln é o logaritmo de base E, né? Pensa um pouquinho que você vai ver que se eu substituo B por E, eu chego onde o que a gente já sabia, né? Que a exponencial de E elevado a x, que a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Agora vamos para o logaritmo. De novo, o que a gente está considerando é o logaritmo que a gente chamou de natural, né? O logaritmo de base E. Lembra que a gente tem uma notação especial para esse logaritmo, que é ln. Então, dizer que ln de x é y é a mesma coisa que dizer que E elevado a y é x. E se a gente quer achar a derivada desse y, ou seja, desse ln de x, o que a gente vai fazer é considerar a coisa que a gente já sabe, né? Eu já sei derivar a exponencial de base E. Então, eu vou olhar para E elevado a y igual a x e derivar os dois lados dessa igualdade. Bom, do lado direito, derivada de x é 1. Essa parte é fácil. E derivada de E elevado a y? Esse y que está aparecendo aí é como o uzinho, né, lá da minha regra da cadeia. Então, quando eu derivo esse E elevado a y, eu fico com E elevado a y sim, mas eu tenho que aparecer a derivada do y, porque esse y está se comportando como u, né, aquela variável auxiliar da regra da cadeia. Então, eu fico com E elevado a y vezes derivada de y igual a 1. Quem eu quero? Eu quero a derivada de y. Então, a derivada de y, né, esse y' é 1 sobre E elevado a y. Mas eu sei quem é E elevado a y e eu sei quem é y'. Ou seja, o que eu estou vendo é que a derivada de ln de x é 1 sobre x. E com isso a gente completa a nossa tabela de derivadas, né? A gente já sabe derivar todas as funções básicas do nosso curso, que são o quê? Potências de x, exponenciais e logaritmos. Será que dá para ouvir no vídeo o moço vendendo 3 mamão papai a R$5? Nesse exemplo, a gente quer a derivada de 4x mais ln de x menos 1. De novo, a regra da soma diz que eu posso derivar cada pedacinho separadamente, então vamos lá. Derivada de 4x, derivada de constante vezes x, sobra a constante. Derivada de ln de x, a gente acabou de ver, né? É 1 sobre x. E derivada de 1, não tem nem x aqui, então 0. Ou seja, a derivada dessa função me deu 4 mais 1 sobre x. Nos próximos exemplos, como sempre, tenta fazer junto comigo, né? Pausa o vídeo, faz e depois assiste a resolução. Nesse segundo exemplo, a gente quer a derivada de 3 sobre x² mais 5e elevado a x menos 2 ln de x. Tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu percebo é que aqui tem esse 3 sobre x² e eu tenho que jogar esse x² para cima, né? Então, eu vou escrever esse 3 sobre x² como 3 que multiplica x a menos 4. Aí, agora sim, eu posso derivar. Então, derivada de 3x a menos 4, o 3 se mantém. Derivada de x a menos 4, esse menos 4 cai, eu fico com x a menos 4 menos 1. Que é menos 5. Aqui, segundo pedacinho, derivada de 5 vezes E elevado a x. Bom, é uma constante vezes a função, eu repito a constante. E qual é a derivada de E elevado a x? O próprio E elevado a x. Nada acontece com esse pedacinho. E por último, menos 2 ln de x. Derivada de menos 2 ln de x, eu repito esse menos 2, derivada de ln de x, que é 1 sobre x. E agora é só ajeitar a minha função, né? 3 vezes menos 4, menos 12. Eu tenho esse x a menos 5 aqui em cima. Deixa eu jogar ele para baixo. X a 5. Mais 5e elevado a x. Menos 2 vezes 1, 2 sobre x. Está aqui a minha derivada. O que a gente vai fazer no próximo vídeo é fazer um monte de exemplos de derivada, misturando todas as regras de derivação que a gente tem e todas as funções que a gente tem, tá? O que a gente vai fazer no próximo vídeo, então, é exemplos, e só.